Olá, sejam bem-vindos a mais um Vida Inteligente na América podcast. Para quem não me conhece, me chamo Wagner e hoje estamos aqui na cidade de Worcester para gravar um especial para o Construction Connection USA. Então vamos para cima, vamos começar logo porque eu tenho certeza que o dia de hoje vai ser extraordinário. Então, gente, o nosso primeiro convidado, na verdade a gente está sendo convidado para o evento deles aqui hoje, né? Mas a primeira pessoa que a gente vai estar conversando aqui agora, para começar assim, de forma espetacular esse podcast, vou falar aqui com o pastor Marco Pereira. Pastor Marco, seja bem-vindo. Na verdade, eu que tenho que agradecer por estar aqui no evento de vocês, né? Mais uma vez. Mas seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Então, queria que você falasse, né, para a nossa audiência, para as pessoas, primeiramente, né, como que é participar e principalmente estar abrindo um evento desse tamanho. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu acredito muito que participar de eventos assim existe um propósito, né? E você precisa muito cumprir o propósito. Acho que o objetivo mesmo de cada palestrante é trazer mesmo o conteúdo que cada um que está aqui hoje esperando. Então, para mim, abrir um evento como esse é um privilégio. Agradecer mesmo até o Bruno por estar me dando essa oportunidade de levar mesmo o Evangelho, falar de Jesus Cristo. Para mim, isso é privilégio único. A gente pode fazer qualquer coisa na vida, mas o maior privilégio é falar de Jesus. Né? Jesus, ele é aquele que nos dá força para caminhar. Ninguém está onde está por acaso, né? Eu cheguei porque eu conquistei. Não, você está ali porque Deus permitiu você estar. Então, eu estando aqui hoje nesse evento, eu não trabalho na construção há muitos anos. Eu sou novo na construção. A minha história é um pouco mais voltada ao pastoreio. Eu trabalho na construção há aproximadamente 3 anos. E aí eu posso entrar, né, na história aqui, como eu me deparei hoje trabalhando na construção. Primeiro você já era pastor quando começou a trabalhar com construção. Sim. Uau, que legal. Agora você está empreendendo na área da construção. Então, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 1996. Uau. Eu cheguei em Boston, em Framingham, onde tem muito brasileiro, né? Aquela estação hoje ali que é um restaurante. Eu cheguei naquela estação em 96, um dia de muita neve, e nunca esperava o que ia acontecer comigo, né? Então, de lá, de 96 até 2020, eu sempre me dediquei ao pastoreio. Certo. E aí, quando Deus me levou para a região de Tampa, é onde que eu comecei a trabalhar na área da construção. Na área da construção, perfeito. E você hoje ainda está, digamos, pastoreando em alguma igreja, né? Correto? Então, o que aconteceu comigo? De 2005 a 2017, eu servi como pastor de jovens aqui na região de Boston. Perfeito. Eu pastoreei nesse período, vamos dizer, quase 30 mil jovens aqui na região. É um número muito, muito alto, né? Muito grande. Imagina. Jovens mesmo que eu vi crescendo. Hoje são pais, né? Já está desenvolvido mesmo. Então, durante esse período que eu trabalhei como pastor, eu me dediquei muito, mas muito mesmo. E em 2017, aonde que eu me desvinculei do ministério que eu fazia parte. Quando Deus me trouxe para Boston, eu vim com o meu pai. É até engraçada essa história. Eu vim com 16 anos, imagina. Sonhador de jogador de futebol. Uau! Qual brasileiro que não queria ser jogador, né? E aí eu cheguei aqui nesse país sem saber o que ia acontecer comigo. Tive uma experiência muito forte com Deus. Foi onde que Deus me chamou para dedicar mesmo a minha vida ao reino de Deus. Pra você ter noção, eu fazia 24 horas na igreja facilmente. Sério? Na minha juventude. Uau. Enquanto meus amigos eles iam para Lagos aqui em Boston, eu estava na igreja orando. Enquanto eles iam para algumas festas, de igreja mesmo, certo, eu estava na igreja orando. E o que você fazia de especial para atrair jovens? Que eu vi que você falou no início do vídeo que você pastoreou vários jovens aqui. E a gente sabe que hoje em dia, nessa geração, está muito difícil de você trazer a juventude, né?
para dentro das igrejas e tudo mais, por tudo que o mundo lá fora oferece. O que você faz de diferencial? Então, a criança, quando ela chega aos seus 12 anos de idade, até então ela tem o seu domínio do seu pai. Seu pai é o melhor amigo, sua mãe é a melhor amiga. Quando ele completa 12 anos de idade, ele começa a descobrir muita coisa. E aí, queira ou não, ele perde um pouco do vínculo com o pai. E essa perca do vínculo com o pai é onde que um líder de jovem precisa entrar, na pré-adolescência dele. Então, o que eu fazia? Quando eu percebia que um jovem ele tinha essa debilidade, eu entrava e dava atenção para ele. Eu levava ele para um futebol, eu levava ele para jogar um boliche, o que os pais deles não faziam, por causa dos trabalhos. Então, o que o jovem ele busca? Ele busca atenção. Sim. Então, o que ele quer? Ele quer ser observado. Então, o que eu fazia? Eu dava atenção para eles. Ligava, jogava videogame, jogava futebol, eu entrava no meio deles. Então, assim, eu fui adquirindo uma liderança com eles. Então, gerava uma confiança com eles. Né? Por exemplo, muitos deles, pra você ter noção, tiveram um problema com pais. Porque os pais não davam atenção e eu entrava dando atenção. Aí o que acontecia? Muitos deles tinham dificuldade de obedecer aos próprios pais. Aí eu tinha que entrar, trazer para eles o entendimento de que o que eles estavam fazendo não é certo, que quem era o pai deles era o pai biológico deles. Eu estava ali mesmo, só mesmo para trazer ele de volta para o pai. Então eu levei muito filho para o pai. Muitos filhos. Que legal, né? Eu entendo essa parte aí. Às vezes, os filhos não conseguem se abrir com a gente, né, com os pais, e vão se abrir principalmente com uma pessoa que eles têm confiança. Eu acho que depois de pai e mãe, eu acho que a pessoa que eles mais confiam, vamos dizer assim, eu acho que são os pastores, né? Ou um padre, ou uma pessoa religiosa, uma pessoa que pelo menos de uma igreja, alguma coisa. Que eu acho que é como se fosse um mentor espiritual, né? Então eu percebo que dessa forma. Então faz sentido, né, do que você fala. E hoje, você está em Tampa, morando em Tampa. Você está na Lagoinha, você comentou com a gente ali fora, né? Hoje eu nunca imaginaria ser Lagoinha na minha vida. Nunca. Sério mesmo? Porque eu servi o pastor Oriel de Jesus aqui em Boston, dos meus 17 anos até os meus 41 anos. Certo. Pastor Oriel, ele é um pai espiritual para mim, um homem que eu honro da vida dele. Pastor Jussara, ali ele me batizou, ele me consagrou a presbítero, a pastor, a líder de jovem. Eu fui co-pastor da igreja. Eu vivi muita coisa com ele. Então, eu carregava uma bagagem muito bonita ao lado dele. Que legal. Ele me ensinava tudo que você imaginar. Hoje, quem eu me tornei, eu aprendi muito com o pastor Oriel de Jesus. Aqui em Boston. Aqui em Boston. Eles têm uma igreja ali na região de Everett. A Revival Church for the Nation. Hoje lá é o pastor Isaías e a pastora Sueli, que são os pastores da igreja. Certo. Então eu tinha um vínculo muito forte com eles. Então, na minha cabeça, eu nunca imaginaria que eu ia deixar a igreja. Ia deixar o ministério e ia partir para um outro. Certo. Aí o que aconteceu comigo? Literalmente, Deus me deu uma palavra. E a palavra era que eu saísse de Boston, que ele tinha uma nova direção para mim. E aí eu cheguei em Tampa, fiquei 7 meses sem ir na igreja, esperando ver o que Deus queria para mim, né? Sim. E nesse período de 7 meses, me bateu um desânimo, fiquei um pouco meio desanimado com algumas coisas na minha vida. Aí um dia eu estava em casa, deitado, eu acordei e a minha esposa chegou para mim e falou comigo assim, amor, você carrega algo de Deus na sua vida, tá na hora de você voltar. Eu me emociono quando eu lembro disso. Uau. Então Deus usou minha esposa para me trazer de volta. Aí o que aconteceu? Aí nasceu o GC, eles chamam Grupo de Crescimento, na Lagoinha. Aí abriu um GC em Tampa, e eu fui um desses GC, e um dos rapazes lá da igreja, do GC, ele me abraçou. E quando ele me abraçou, ele falou, cara, você carrega algo diferente. Quem é você? Caraca, meu, tu me arrepia. Aí, quando ele me abraçou e falou isso pra mim, eu falei, cara, eu sou o Marco e eu quero estar aqui com vocês.
E eu não me identifiquei como pastor. Eu não queria me expor assim. Entendi. E aí eu comecei a ir nas células, no GC deles. Aí, de repente, eu me lembro um dia que eu saía de Tampa para Orlando. É 1h30 para o culto de lá. Aí eu estava fazendo o curso do GC para ser um anfitrião, abrir minha casa, receber as pessoas. Aí Deus falou comigo, não é hora de você fazer isso. Mas no caminho, meu filho vomita, o mais novinho. Ele tinha 2 anos de idade, eu acho. Aí quando ele vomitou, Deus falou comigo, eu estou vomitando, você vai vomitar tudo que você está dentro de você. O que está acontecendo com você é reflexo da sua vida espiritual. E ali Deus deu um checkmate. Aí a Lagoinha Tampa abriu em Tampa. Deus enviou o pastor Jason Cunha, que é o meu pastor em Tampa. Quando eu vi ele, o Espírito de Deus falou comigo, você vai servir ele. Ele vai ser o seu pastor da sua casa. Aí quando Deus ministrou isso no meu coração, eu entendi que ali era o meu tempo. E aí eu tô com eles lá desde que eles abriram a igreja. Caramba. A igreja em Tampa, ela tem 3 anos de 3 vida. anos? Nós temos lá 3 cultos num domingo. Uau! Passa aproximadamente 700 a 800 pessoas num domingo. Caramba. São 3 cultos. Eu conheço a Lagoinha de Orlando. Sim. Que é a sede, né? Linda a igreja. Aquela linda, E lá eu não conhecia, não. Mas parece que vocês fazem por dentro, é tudo mais ou menos parecido, né? Tudo que eu igual. Vi que tudo igual. A parede preta, o telão. 700 pessoas. Num domingo. Gente... Aí nós temos culto na terça, que é o culto que eu cuido. Chama culto Hope, de esperança. Esse culto na terça-feira dá mais ou menos umas 250 pessoas, 280, em plena terça-feira. Uau, imagina, uma cidade que é perto da praia. Da praia. Pessoal Só trabalhando o dia inteiro. Então Deus me deu essa abertura e Ele mostrou para mim onde que Ele queria me levar. E aí, na quarta-feira nós temos culto de oração, na quinta-feira o culto fé, que é o famoso culto do pastor André Valadão. Na sexta nós temos o rock. O pastor Valadão, ele é de Orlando. Ah, sim, mas ele vai até Tampa? Ele vai quando há uma possibilidade, por causa da correria dele. Mas quem está em Tampa hoje é o pastor Jason Cunha. Certo. E a pastora Aline. São os nossos pastores lá. Eu sou um pastor auxiliar. Entendi. E aí, na sexta tem um Legacy, no sábado o Rocket e no domingo 3 cultos. Então o que a gente está vivendo lá, irmão, é inexplicável. Inexplicável. E aí, hoje eu estou vivendo isso, é a minha casa, sabe? Certo. Aí eu fui convidado, eu até falei ali na palavra, o Eduardo Moniz, que abriu uma oportunidade para mim lá em Las Vegas. Ele me deu a oportunidade de estar falando, de estar ministrando. E aí o Bruno me chamou também para participar. E eu vejo Deus abrindo algumas portas para mim hoje. Com certeza, eu acredito também. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Não estava nem no cronograma aqui, mas eu estou sentindo algo legal para te fazer essa pergunta. Eu vejo que nesses eventos como hoje, né, da Construction Connection, sempre a gente encontra em outros eventos parecidos com esse, muitas pessoas que são ou cristãs ou que têm fé em Deus, mas pessoas assim que estão mais para estarem abaixo de Deus do que no mundo lá fora. Eu queria saber por que você acha que eventos como esses, eventos corporativos, de empreendedorismo, você encontra muito mais pessoas dispostas a aceitar Jesus, ou pessoas evangélicas, ou enfim, pessoas que realmente têm uma fé espiritual maior? A verdade é que as pessoas elas estão muito machucadas. Há muitas pessoas machucadas hoje com igrejas, certo, com pastores, com líderes. Porque a ovelha, ela carrega a lã, né? Certo. E quando você tira muito a lã da ovelha, ela fica exposta, né? E até a lã começar a crescer de novo, demora um tempo. Então, se você olhar por esse contexto, existem muitas ovelhas hoje que pastores pegaram muito a sua lã, né? Abusaram muito da boa vontade de muitas pessoas. Então, o que aconteceu hoje, que eu percebo, literalmente, são pessoas machucadas, com pastores, com padres, com religião, né? Que envolve muito dinheiro, envolve muito você dá mesmo. E aí existe uma clareza de que você, hoje, participar de um ambiente religioso
é perigoso. Porque a religião mata. Quem matou Jesus foi os religiosos. Então Jesus não está atrás de pessoas assim. Jesus não quer arrancar a lã da ovelha. Então hoje eu creio muito que as pessoas que vêm em eventos assim, elas buscam mesmo conhecimento de pessoas que vão estar palestrando, mas ao mesmo tempo também uma direção de Deus. Muitas pessoas vão sair daqui hoje decididas. Com certeza. Talvez desfazer com a sociedade, ou talvez a buscar uma nova sociedade, ou talvez fazer um novo empreendimento. Então, assim, existem muitas decisões neste momento. Então, o que eu vejo hoje em eventos assim, é necessário mesmo você trabalhar no mundo espiritual e organizar a mente das pessoas com a palavra. Trazendo mesmo esse entendimento, sabe? Que legal. Que a graça é o que nós precisamos. Sim. Sem a graça a gente não A gente não vai. Não vai. É a graça que te levanta, é a graça que te coloca em pé, é a graça que faz a sua família ser bem-sucedida, é a graça que esse trabalho que você está fazendo aqui não é um trabalho qualquer. Se Deus não estiver com você aqui, com certeza, você não consegue alcançar. Não consegue. Então esse é o bonito, tudo com excelência, microfones bons, equipamentos bons, sua família envolvida com você. É um sonho. Então, o que Deus está percebendo? Pô, o cara está fazendo um podcast com a galera, o meu nome está sendo glorificado. Então, peraí, vamos abrir caminho para ele passar. Amém. E você é o primeiro pastor que está passando aqui no Vida Inteligente da América. Que bom, prazer. Não, para nós, eu estava e cheguei a orar para isso, tá? Amém. Sem demagogia, sem nada, eu cheguei a orar. Amém. Meu Deus, a gente já gravamos 13 podcasts desde que a gente começou, nosso podcast é novo. Eu falei, mas tá errado, a gente precisa trazer um pastor aqui. Que bom. Coloca alguém. E, sinceramente, quando eu peguei aqui, na verdade não foi essa lista, foi o banner do evento, eu falei para minha esposa, tá aqui, ó. O nosso pastor está aqui. Amém. Tomara que a gente tenha a oportunidade, a gente teve. Amém. Obrigado, Senhor. Engraçado que só eu que estou com o microfone, né? Você viu na foto? Por que será, né? Só eu que estou com o microfone. Eles pegaram uma foto, só eu com o microfone. Mas ficou legal, ficou legal. Então, pastor, eu te fazer outra pergunta. De repente, eu não quero ser redundante ou repetitivo, mas assim, ó. O que você, hoje, você foi a pessoa que abriu aqui o evento, já, digamos, deu aquela acordada nas pessoas, levou a palavra de Deus, trouxe o Espírito Santo por meio das pessoas, mas em geral, como que você vê a fé, vamos falar de fé de maneira geral, que correlação que elas têm com as pessoas que, não só as bem-sucedidas, mas aquelas pessoas que têm foco, que estão em busca de um algo? Bom, por isso que a Bíblia diz, né? A fé é a certeza, é o firme fundamento. A fé tem um fundamento, cara. A fé tem uma estrutura. E há muitas pessoas sendo bombardeadas na sua fé. Então, se eu posso dizer para você, procure estruturar a sua fé. A fé, vou dar um exemplo para você. Essa mesa aqui, esses microfones, todos estão em cima dessa mesa. Certo. Há um fundamento aqui, há uma estrutura. Quando há uma estrutura, você pode até caminhar em cima. Então, se você tem uma fé no firme fundamento que é Cristo, Jesus ele nunca vai deixar você se afundar. Por isso que Pedro, quando ele estava caminhando em cima das águas, ele duvidou. O que aconteceu? A fé dele foi contaminada. Você está acusando o Pedro? Cara, não é isso que eu estou falando. Todos nós temos isso. Vai ter dias que a sua fé vai estar lá em cima. Mas tem dia que vai estar abalada. Certo. E está tudo certo. Porque nós somos seres humanos. Vai ter dia, é até engraçado, vai ter dia que a gente quer matar a mulher. A mulher quer matar a gente. Mas, cara, está tudo certo. Por quê? O nosso casamento, a nossa família está firmada na fé. Aí a fé te estrutura. Meu amor, me perdoa. Meu amor, me perdoa. Daqui a pouco tá tudo perdoado. Então, tudo volta ao normal. Tudo volta ao normal. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? É isso. Que maravilha. É isso. A gente também tem algumas perguntas aí, que a gente andou conversando com as pessoas aí, para fazer perguntas, algumas para você. E eu gosto mais desse bate-papo direto, não gosto desse negócio de entrevista e pergunta, porque as coisas fluem com mais naturalidade, mas eu preciso fazer uma pergunta aqui. Como esses valores eles se relacionam, então,
agora com o trabalho dos participantes deste evento exclusivo? Bom, eu acredito que cada um que está aqui foi escolhido a dedo, né, pelo Bruno. Então, assim, o conteúdo e a informação que eles estão trazendo é o que vai fazer a diferença. Não sei se está sim, de acordo certeza. com a sua pergunta. Eu não posso dizer para você que essa água ela tem gosto de maçã, sendo que ela não tem gosto de maçã. Sim. Então, a verdade é o que está sendo pregado no palco, é o que está sendo transmitido. Então, eu creio muito nessa verdade, nessa clareza, entende? Se eu completar aqui, né, de repente, o que acontece? Muitas pessoas vão na igreja, poucas são transformadas. Sim. E a mesma coisa aqui, não adianta nada você ouvir, entrar num lugar, num ouvido e sair no outro, né? Nossa avó fazia isso, né? Nossas vó, né? E é verdade. Menina, né? entrou no ouvido e saiu no outro. Não parou para pensar, prestar atenção um pouco, né? Mas, então, continuando aqui, quais são as principais mensagens ou valores que você quis transmitir neste evento? Jesus, o centro de tudo. Porque você não tem como falar do Evangelho e não mencionar Cristo. Se as pessoas entenderem que Cristo é o que nós precisamos, tudo fica mais leve. Certo. Tudo fica mais leve, cara. A comida que você come, o relacionamento que você tem, seu casamento, seus filhos. Sabe, o maior exemplo que nós, como pais, precisamos transmitir é o nosso estilo de vida para os nossos filhos. Cara, esse dia eu estava em casa, eu andei falando com meu filho de 4 aninhos, né? Eu brinquei com ele assim, tá louco, cara? Daqui a pouco meu menino tava falando, tá louco, cara? Então você percebe tudo que a gente fala, os nossos filhos fazem? Você lidera, por exemplo, né? O que Jesus quer? O que ele fez, o que ele falou, ele quer que a gente também fala. E agora por quê? Então agora eu tenho uma pergunta interessante para você. Por que você acha que é muito mais difícil para nós seguirmos o exemplo de Cristo? É medo do quê? Vamos dizer, porque medo eu acredito que é isso. Para muitas pessoas pode ser uma vergonha, não sei. Mas como que você caracteriza isso? O que você acha nesses anos todos de pastoreio? Você com certeza conversou com muitas pessoas, deu muitos conselhos, mas o que você acredita que é a maior dificuldade? A pessoa sai da igreja, às vezes está passando, você é evangélico? Não sou evangélico. Eu creio em Deus, mas não. As pessoas negam a própria fé às vezes. Cara, é muito simples isso. A sua pergunta é no sentido... Quando eu falo simples, porque o evangelho é simples. Quando você tem uma experiência com Jesus, irmão, nada tira isso de você. Essas pessoas que falam isso, elas não tiveram encontro com Cristo. Uau. Elas não tiveram, elas não beberam a água da vida. Elas não tiveram um encontro. Ela tem um encontro com Netflix, elas tiveram um encontro com a novela, elas tiveram um encontro com as notícias que o mundo hoje traz, elas tiveram um encontro com a pobreza, com a riqueza, com o dinheiro, mas com Jesus, não tiveram. Então, o que falta hoje é as pessoas terem um encontro com Jesus. O que eu tentei trazer hoje para o público aqui? Eles vinham até Jesus, cara. Eu queria que eles tivessem uma experiência com Jesus. Muitos ali talvez ficaram surpresos com a palavra que eu trouxe. Sim. Porque eu afrontei. Eu fui em cima, mas usando a palavra. Então o que está faltando hoje é encontro com Jesus. Encontro com Jesus. Nossa, eu não tinha ouvido ainda dessa forma que você explicou. Fantástico, falta encontro. Porque às vezes as pessoas defendem, como você falou, de novelas famosas, coisas, eu também não assisto isso faz muito tempo, e eles não têm vergonha nenhuma de falar bem de famosos, disso, de gente que está na internet, fazer qualquer coisa. Mas abrir a boca para falar de Jesus, eles têm algumas pessoas, né, têm dificuldade. O que é o mais difícil hoje é isso. Falar de Jesus. Você fala bem da sua esposa para as outras pessoas? Da minha esposa? Falo bem. Desculpa te perguntar, te colocar Não, mas eu falo. Com certeza você fala. Com certeza, Agora você me responde, por que você fala bem da sua esposa para as pessoas? Simplesmente porque você ama ela. Sim. Você teve um encontro com ela. Você nunca vai deixar de falar da sua esposa se você não teve um encontro com ela. Perfeito. Jesus é a mesma coisa. É verdade. Eu tenho um encontro com Jesus, cara, eu só quero falar dele. Só dele. Se alguém chegar a falar mal da sua esposa pra você, peraí, você tá falando da minha esposa? A mulher que eu conheço? De que eu tenho meu relacionamento com ela? Meu dia a dia? Peraí, cara, você tá errado.
eu convivo com ela. Então, assim, é Jesus, cara. É isso. É isso. E hoje, continuando, não, a minha esposa, eu tenho que falar mesmo, porque ela merece muito isso. E Jesus também. Eu também sou, digamos, a minha fé hoje está inabalável. Amém. Graças a Deus. E, pastor, hoje a gente vê que políticas estão interferindo muito dentro das igrejas, principalmente. Há uma perseguição muito grande contra o povo evangélico, vamos dizer assim. Né? Não somente o povo cristão, mas mais peculiaridade em relação ao povo evangélico. Por que você acredita isso? O que eles querem? Porque a gente já sabe o que está escrito na Bíblia vai se cumprir tudo lá, no Apocalipse, tudo aquelas coisas. Mas já é parte disso, do que está acontecendo? É um princípio dos fins já? O que você tem visto nisso? Porque a gente vê, inclusive, né, o líder da igreja de vocês, ele está sempre sendo muito perseguido por declarações, por uma coisa ou outra. E, enfim, para nós, eles inverteram as coisas. Nós que estamos sendo os intolerantes, vamos dizer assim, né? Como que você vê isso? Como que vocês tentam driblar essa situação para que vocês continuem atraindo o povo, pregando a verdade, falando de Jesus? Assim, quando você ora na Bíblia, Noé, a Bíblia diz que Deus achou Noé um homem justo. E o fato dele ter sido justo, Deus deu para ele uma ideia, um projeto. Noé, o coração desses homens aí estão todos corruptos. Eles estão se matando entre si. O pecado dominou o mundo. Mas só porque você é justo, eu vou salvar você e a sua casa. Constrói para mim uma arca. Noé constrói a arca, a família dele entra, os animais entram. Não quero entrar nesse detalhe. Certo. Mas eu estou dando essa introdução para Claro, chegar onde eu quero chegar. Perfeito. Todo o povo da época foi engolido pelo dilúvio, certo? Certo. E Deus fez uma aliança com Noé. Eu não vou destruir mais o mundo. Noé, ele sai e começa a povoar o mundo. Bom, trazendo para os nossos dias de hoje, o próprio Cristo falou isso. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eles vão casar, vão se dar em casamento, isso e aquilo. Mas não é o fim. O que está acontecendo hoje na igreja, na sociedade? Literalmente, o que aconteceu na época de Noé. O que as pessoas hoje estão perdendo a sensibilidade é de que a igreja nunca vai se calar. Nunca. O que o pastor André Valadão faz é bíblico. E os homens hoje, eles criam leis, sabe? Para ir contra a Bíblia. Aí entra vários assuntos que talvez nem vale a pena falar aqui, porque muita gente já estão falando. Mas se você entrar nesse contexto, você vai perceber que a igreja nunca vai se calar. As portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o que eu vejo hoje com o meu pastor André Valadão, outros líderes, tem que falar, cara. Tem que bater de frente, porque a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. Entende? E se você hoje não sofrer por evangelho, que sentido faz? Entende? Você ser perseguido por causa de Cristo. Que sentido faz você servir Jesus? É verdade. Entende? Então, assim, a perseguição ela vai aumentar. O mundo vai ficar pior. Não vai melhorar. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Ah, eu já ouço isso há muitos anos. Ok, beleza, ouve mais. Mas fique atento. Porque por isso que a Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos dias, eles esfriariam. Qual é esse amor? O amor fraternal, o amor para famílias. Por que a Bíblia ela chama homens escandalosos, rapazes escandalosos? Homens que não têm temor de Deus. São homens que preferem o pecado do que a santidade, porque a santidade te afasta da mentira, da intriga, da falsidade, e essas coisas vai. Então, assim, o que eu percebo hoje é que a igreja tem que falar mesmo. A igreja não pode ficar calada. E quando você fala de líderes na política, por exemplo, eu conheço o pastor Marcos Feliciano. Eu conheço ele há muitos anos. Ele tem sido uma voz, e precisa mesmo uma voz no Senado, principalmente aqui nos Estados Unidos. Agora mesmo o Trump, ele sempre fala, o chefe lá de cima que domina tudo isso.
Eu não sei se ele vai ganhar, eu não sei nada, eu não sou muito bom de política. Mas entrando no contexto de você trazer esse entendimento, irmão, tem que falar mesmo. Não pode ter medo. Entende? Vai ter leis para que... Ok, beleza. Mas a Bíblia, ela te dá respaldo para você falar mesmo de que Jesus sempre será o caminho, a verdade e a vida. Pastor, o que conselhos você dá? Porque eu sou uma pessoa que eu não sei se eu digo que eu me ofendo, mas eu fico muito triste quando alguém vem agredir os cristãos, quando vem falar de... eu não queria entrar nesse assunto, mas a gente vai falar. O que está acontecendo com a abertura, aconteceu na abertura das Olimpíadas aí, né? Os caras lá fazendo aquela, eu chamo de palhaçada com a Santa Ceia e tudo mais. Como que você hoje, se você fosse dar conselho na tua igreja, para as pessoas lidarem com isso? Que forma que vocês já estão pensando em algo, de que forma que vocês, não digo rebater, mas que forma que vocês vão enfrentar essas situações? Porque uma vez que está falando na mídia, estão construindo leis, né? Estão tentando fazer leis contra o cristianismo, provavelmente daqui a pouco isso vai estar nas ruas, nas escolas, em tudo quanto é lugar que você vai ser agredido por esse tipo de coisa. Que conselho você daria hoje, até para as pessoas que vão nos assistir, ou na tua igreja? Que tipo de conselho você acredita? Bom, antes de entrar no conselho, você viu a Eurocopa? Quando eles abriram a Eurocopa? Não. Eles mencionaram um texto bíblico a respeito de Jesus Cristo. Certo. Eles colocaram Jesus como holofote. Holofote fala? Certo? O centro do... Centro da atenção. Depois você vê o vídeo para você ver. Eles colocaram. Isso o mundo viu. O mundo viu. Então o que o diabo está tentando fazer? Ele está tentando dar o troco. Entende? Só que quando ele tenta dar o troco, ele leva chumbo. Quando eu falo chumbo, é porque é uma linguagem, né? Uma forma de falar. Certo. Ele leva uma palavra contrária a ele. Por quê? Porque 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido. Então, aquela foto que eles fizeram e colocaram a foto dos discípulos de Jesus embaixo, eles só estão tentando mostrar que eles também estão ali. Só que aquelas pessoas que se expõem desse jeito são homens escandalosos, como a Bíblia diz. E eles acham que eles estão fazendo isso. Por que a Olimpíadas foi em Paris? Porque Paris hoje é considerado um país muçulmano, é um país considerado ateu, é um país considerado do homossexualismo, toma conta da cidade. Então, assim, eles fizeram a Olimpíadas lá para ser um palco de uma mensagem que eles querem transmitir para o mundo. Entendi. Entende? Então, assim, a mídia hoje, elas colocam, né, a ênfase nisso. Mas se você olhar para trás, o nome de Jesus também foi glorificado na Eurocopa. O mundo viu isso. Então, eles, não vou deixar barato. Então, o que está acontecendo? Eles estão tentando... Dar um troco. Eles estão desesperados. Certo. Eles estão apavorados. Eles estão malucos, como diz. O que eu vou fazer? Porque eles sabem que o nome de Jesus é acima de qualquer nome. Amém. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Por mais que eles estão humilhando aquela imagem, a mensagem, meu irmão, Jesus vai ser exaltado. E eles, se eles não se arrependerem, infelizmente, eles serão prejudicados. Pastor, é um assunto complexo. Nossa, e falar de Jesus não tem coisa melhor, né, pastor? Nossa, a gente ficaria aqui o dia todo. Mas olha só a lista que a gente tem, são várias pessoas que vão vir. Mas antes de a gente finalizar, eu sempre, quando a gente recebe as pessoas no Vida Inteligente na América, a gente pede que as pessoas deixem uma mensagem para as pessoas que vão estar vendo esses vídeos posteriormente, algo que você queira passar para elas mesmo. Então eu queria pedir você olhar para essa câmera aqui. Eu até esqueci de falar o conselho, né? Vamos lá então. Eu fui para outro caminho. Não tem problema. Continua então, fala do conselho, por favor, antes de mandar a mensagem. Eu creio muito num conselho bíblico, sabe? Certo. Creia em Jesus, que Ele é o único suficiente Salvador da sua vida. Ele é o Verbo encarnado. Então eu te aconselho mesmo, busque mesmo Ele em meio às adversidades.
porque ele vai te dar sempre a paz. A Bíblia diz assim, que a paz excede todo entendimento. Tá sem paz? Busca entendimento na paz. Busca entendimento na paz. E em relação a essas coisas, você acha correto, então, para finalizar essa pergunta que eu tinha te feito, você acha correto deixar que os deputados, como o pastor Marcos Feliciano, esse tipo de pessoas confrontem eles, não a gente. A gente tem que simplesmente não discutir, não dar ênfase a isso. Não, ignorante você não tem que dar crédito a ele. Ignorante você tem que deixar ele falar. Entende? Eu creio muito mesmo que a política precisa mesmo ser envolvida mesmo na igreja, em pastores. Sim, com certeza, porque é uma voz. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia diz assim, ó, há tantas espécies de vozes e nenhuma delas há sem um significado. Paulo estava escrevendo na igreja de Corinto. Há muitas vozes. E lá tinha a voz dos políticos, das autoridades. Por exemplo, Paulo, quando ele estava preso, quem mandou prender ele? Foi as autoridades. Mas quem mandou tirar ele da prisão? As autoridades. Então, Paulo, queira ou não, ele se envolveu com a autoridade ali. Por isso, esse país aqui, vários anos, o presidente dessa nação pedia conselho pro Bill Clinton, pro Billy Graham. Billy Graham, é verdade. Entende? E o país era bem sucedido. Sim. Então tem que voltar a isso. Acredito que o Trump vai trazer isso de volta. Vai, eu tenho certeza. Perfeito, então. Pastor Marco, por favor, então, deixa aquela mensagem para as pessoas e... Cara, obrigado, tá, pelo convite, tá aqui com vocês. Para mim é um privilégio mesmo estar aqui com vocês. E a palavra que eu poderia deixar para vocês é sempre única. Nunca se afaste da presença de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu sempre falo isso com os meus filhos, a minha esposa ela é muito intensa nisso. Se você está fraco, você é forte no Senhor. Se você está desanimado, o Senhor te anima. Então a palavra que eu tenho para dar para vocês é: seja forte e corajoso e decida crer no que Deus tem na sua vida. Show de bola. Bem, sem mais palavras por hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida e vamos pro próximo. Valeu. Pastor